Estamos aqui de passagem como peregrinos e forasteiros. Nosso lar não é aqui. Nossa vida não é aqui. Nossa verdadeira existência não é aqui. Né? Nós sabemos que o Senhor tem separado um povo dentre o povo, né? E, segundo Romanos, Ele nos chamou, irmãos. Ele nos chamou. Nós ouvimos um dia o chamado do Senhor. E quando Ele nos chamou, Ele tinha um propósito, né? Em Romanos 8 fala que Ele nos chamou com um propósito. E nós vemos, irmãos, que nós cantamos aqui que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum plano, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, o propósito que Ele estabeleceu, irmãos, Ele declarou que vai levar à frente. Não tem como o propósito de Deus não ser concluído. Tem vários versículos na Bíblia que falam que o propósito dele não pode ser alterado. Então, há um propósito dele em nossas vidas, irmãos. E nós vemos em Romanos 8 ele dizer que o propósito dele é formar a imagem de Cristo em nós. E esse propósito já começou, irmãos. Nós já estamos no meio de um processo, né? Nós já estamos no meio de um processo. E esse processo, irmãos, à medida que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, irmãos, acontece algo conosco que é realmente surpreendente, é sobrenatural, não é desse mundo, é algo espiritual, é algo que não se explica, é algo que transcende o entendimento que nós temos, né? Mas quando Ele está formando esse caráter de Cristo em nós, irmãos, nós vamos sendo moldados de uma forma que Cristo passa a ser o amor das nossas vidas. Né? O amor, irmãos. Sabe, a única coisa que nós precisamos nesse mundo, Pai, é que Deus revele para nós a pessoa de Cristo. Porque quando Cristo for revelado ao seu coração e ao meu coração, naturalmente, irmãos, é impossível nós não amarmos Ele e não fazer dele o maior dos nossos amores. Né? Então, à medida que o Espírito Santo vai ganhando no nosso coração, o amor de Deus vai sendo derramado cada vez mais em nossas vidas, e nós vamos descortinando coisas sobrenaturais, coisas que não se explica com palavras dessa vida, coisas que só mesmo o Espírito Santo dentro de nós pode transformar isso em gemidos inexprimíveis e que diz ao Senhor qual é a vontade do próprio Espírito para que essa obra possa ser completada. Então, irmãos, Deus não tem um propósito de formar Cristo em nós, formar o caráter de Cristo em nós. E tudo que Ele fizer é visando esse princípio. Porque antes de falar sobre formar o caráter de Cristo, Ele fala assim, agora todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, todas as coisas das nossas vidas, irmãos, a sua vida e a minha vida, tudo o que acontecer conosco, tudo, até os nossos desvios, até as nossas quedas, vão estar sendo manuseadas pelas mãos do Senhor para que o propósito dele seja cumprido. Não é isso? A única coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas hoje é atrasar esse propósito. É fazer com que esse propósito demore um pouquinho mais para ser cumprido. Mas, irmãos, vai chegar uma hora, um dia na eternidade, que a Bíblia declara que todos nós estaremos na estatura do Senhor Jesus. Na mesma altura, na mesma estatura. Isso é incompreensível aos nossos olhos, mas é alguma coisa assim que lá no nosso espírito grita. Há um gemido também dentro do nosso espírito, né? Um gemido dizendo, Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor. Porque realmente nós queremos que o Senhor volte, não para nos livrar de problemas nessa terra, que são muitos, mas é para mesmo ter essa experiência, irmãos, como João teve em Apocalipse. Né? Uma experiência de ver o Senhor Jesus glorificado. Porque o livro de Apocalipse, irmãos, ele começa, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao seu anjo, tal, tal, tal. Então o livro de Apocalipse ele tem que ser visto à luz de que o que ele quer mostrar para nós é revelar Cristo. Nós não estamos aqui interessados assim, em ter revelação do 666, da besta, tudo faz parte. Mas nós não podemos perder do início do livro até o final, que esse livro quer revelar Cristo. Então o que esse livro quer falar conosco, irmãos? Deixar Cristo mais revelado aos nossos corações. Porque se Cristo estiver sendo revelado aos nossos corações, irmãos, a Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nenhum de nós aqui pode amar o Senhor se não entender que você foi amado primeiro. Entendem?
Então que o Espírito Santo nessa noite, irmãos, possa nos revelar um pouquinho mais desse amor do Senhor, nas figuras que nós vamos ver, nos textos que nós vamos ler, e que ao final dessa reunião, irmãos, nós sejamos estimulados a amar o Senhor e devotar nossas vidas ao Senhor como quem fica constrangido. Né? Por que eu vou agradar o Senhor? Por que eu vou guardar os seus mandamentos? Por que eu vou guardar os seus desígnios? Porque eu amo Ele. O fato de eu amar Ele, qualquer coisa que Ele pedir não é pesado. Não tem peso. Mas quando você ama, não tem peso. Pedir o quê? O que Ele vai pedir demais para mim? Porque também Romanos 8 fala que se Ele foi capaz de matar o filho dele na cruz, se Ele foi capaz de entregar o filho dele na cruz para sofrer a pior de todas as mortes que um homem podia viver, sofrer. Qual de nós aqui que vai morrer e que vai chegar a 1/10? Um décimo, que é isso? Não sei nem explicar a proporção do sofrimento que o Senhor Jesus teve para fazer com que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Né? Então, à medida que esse fato, que só é apropriado pela fé, né? Por mais que a gente tente provar racionalmente essas situações, elas não vão ser expressadas como nós precisamos recebê-las. Né? Porque nós precisamos tocar essa realidade com a fé, irmãos. Nós precisamos tocar essa realidade do tanto que o Senhor nos ama. Como disse o nosso irmão domingo, ninguém nunca te amou como Ele te amou. E ninguém nunca vai te amar como Ele te amou. Então nós precisamos, irmãos, entrar, descobrir, orar, jejuar, fazer o que for preciso para que essa revelação do amor de Deus seja cada dia mais revelada aos nossos corações. Eu garanto, irmãos, eu garanto qualquer um de nós aqui, se nós tivermos uma visão do amor que Cristo tem por nós, as nossas situações são todas resolvidas. Entende? Nós não teremos falta de mais nada nessa vida. Nada. Nós vamos poder falar igual a Madame Guyon, que estava encarcerada por causa do testemunho do Senhor, e ela morava em palácios antigos, né? Depois que ela foi colocada numa cadeia, assim, uma pessoa que viveu nos palácios na França, de repente vivia numa cadeia, numa masmorra, estavam preocupados com ela porque ela era uma dama. Aí foram conversar com ela e falou assim: olha, eu já estou morando num palácio. Essa cadeia aqui é um palácio. Porque eu nunca tive tanta comunhão e nunca vi tanto a grandeza do Senhor como eu estou vendo agora. Irmãos, não interessa o lugar que você está, a situação de vida que você possa estar vivendo. O que eu e você precisamos é contemplar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E o livro de Apocalipse vai mostrar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Então vamos voltar à leitura do livro, né? Eu vou ler novamente a partir do verso 1, tá? Sem me deter muito em alguns versículos, mas só para nós chegarmos aonde nós paramos semana passada. Revelação 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha ou fiel mártir, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, nós sabemos, irmãos, que quando Jesus desceu nesse mundo, ele desceu como unigênito. Ele era o Filho único de Deus. Agora, na ressurreição, ele não é mais unigênito, ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos irmãos, né? Então, ele desceu na terra como unigênito e quando ele ressuscita, glória a Deus, irmãos,
Ele não é mais unigênito, ele é o primogênito. Ou seja, ele é o nosso irmão mais velho. Se alguém perguntar para você, quem que é seu irmão mais velho? Boa noite, irmã. Quem que é seu irmão mais velho? O meu irmão mais velho é o Senhor Jesus. Né? Então agora ele é o primogênito. E nós todos neles nos fizemos filhos de Deus, irmãos de Cristo, filhos de Deus. Então, as coisas que o Senhor conquistou por nós, irmãos, começam nessa situação, que ele é o nosso primogênito. Né? Nós temos um irmão mais velho que cuida de nós, que está intercedendo por nós, que vive para interceder por nós. Nós podemos dar os nossos tropeços, nossos erros aqui, ele está sempre intercedendo por nós, ele não para de interceder por nós. Né? A vida do Senhor Jesus hoje está intercedendo diante do Pai, dizendo, Senhor, forma o meu caráter nesse irmão. Forma o meu caráter. E deu um desvio, não tem problema, Senhor. Nós vamos atraí-lo novamente, nós vamos atraí-lo com cordas humanas, com cordas de amor. Né? Porque o propósito do Senhor não pode ser interrompido, não é isso? Então ele está o tempo todo como nosso irmão mais velho, intercedendo por nós, né? O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu acho lindo esse texto, acho lindo, maravilhoso. Isso aqui eu vou falar, irmãos, com vocês, desde que eu comecei a ler o livro de Apocalipse, você tem um texto que toda vez que eu vou começar a ler, a hora que eu chego nesse texto aqui, eu sinto um êxtase, entendeu? Tem um êxtase dentro de mim. Porque olha para você ver, ele é o soberano dos reis da terra. Nós vamos ver aqui quando João viu ele, como que ele se apresentou para João. Sabe, o João caiu como morto. Tamanho esplendor desse homem glorificado, esse homem que está na glória e glorificado. Nós vamos ler agora mesmo. Mas, irmãos, o mais importante de tudo é que ele continua nos amando, irmãos. Sabe? Ele nos ama. Mas todas as vezes que eu falar assim, eu te amo, irmão, eu te amo, irmão. É meio vago. Mas aqui ele fala que ele nos amou. E o que ele fez? Derramou seu sangue. Né? A prova, irmãos, de que ele nos amou, o sangue é vida. O sangue é representado. O sangue na Bíblia significa a vida das coisas. A vida de um animal, a vida de um homem está no sangue. Então, a Bíblia fala que ele derramou o sangue dele, ou seja, ele derramou a vida dele. Ele não poupou nada da vida dele, não só do corpo físico, que foi totalmente esmagado pelos nossos pecados, mas também, irmãos, ele derramou a sua alma na morte. Derramar a alma na morte, irmãos. Né? Por exemplo, quando ele estava no Getsemane, ele não estava sendo castigado ainda com espinhos na cabeça, ele não estava ainda sendo perfurado, os cravos não entrou no braço dele ainda, né? Não tinha ainda uma dor do corpo física, entre aspas. Então, no Getsemane, quando ele começa a orar a Deus e fala, Senhor, se for possível, Pai, se for possível, tira de mim. Não permita que eu beba esse cálice, Senhor. Porque eu não quero separar do Senhor, eu não quero nunca separar-me de Ti. Entendeu? Senhor, beber esse cálice para mim vai ser horroroso. Não tem jeito de o Senhor passar não, Senhor. Não tem como o Senhor passar esse cálice de mim, não. 3 vezes ele orou. Né? Na terceira vez, irmãos, os discípulos estavam, todos dormiram. Ninguém aguentou ficar. Sabe quando você está na pior hora da sua vida, que você não quer nem que as pessoas falem nada, não. Não se falar nada, não. Pedro, Tiago, João, fica só perto de mim aqui, ó. Fica acordado comigo. Que eu estou precisando. Eu estou necessitando de uma companhia. Porque o que eu vou vivenciar agora, assim, é alto demais. O que eu vou vivenciar. Então, naquela hora, irmãos, ele estava derramando a alma dele na morte. Por que ele estava derramando a alma dele na morte? Porque a nossa alma é o centro da nossa vontade. Então, quando ele estava derramando a alma dele ali na morte, quando ele disse, Senhor, eu sei que é horrível o que eu vou passar, eu não gostaria que o Senhor nem me desse esse cálice. Estou falando de uma maneira boba, né, irmãos? Não foi assim. Eu não gostaria nem de beber esse cálice, mas, Senhor, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Não deixe a minha vontade ser cumprida, cumpra a tua. A minha vontade não era beber, mas, Senhor, não ouça a minha vontade. Eu quero que a tua vontade se cumpra, e não a minha.
Então, a vontade dele foi ao extremo, irmãos, extremo. E nessa hora a Bíblia fala que os amigos dele estavam todos lá dormindo. Deus mandou um anjo para confortar ele. Aí o anjo desce e conforta ele. Irmãos, mas a Bíblia diz, vocês podem ver depois, lá em Lucas, fala que mesmo quando o anjo desceu, ele chorou com mais agonia ainda. Mesmo com a presença do anjo, ele agonizava. Eu não sei o que é agonizar. Eu acho que esse termo, agonia, agonizar, é quando a pessoa está morrendo. Não é? O agonizar é o último passo antes da morte. Né? Ele estava agonizando de tanto terror que os poros deles explodiram, as glândulas sudoríparas deles explodiram, o sangue que alimentava aquelas glândulas, aqueles capilares lá, foi tudo explodido. E tem um nome que dá isso. Hematidrose. Eu nem sabe, todos os capilares dele explodiu e o corpo dele começou a derramar sangue. O sangue dele começou a pisar, cair na terra. Por quê? Por causa de você. Não fala por causa de nós, não, fica muito genérico. Irmãos, aquele sangue derramado ali foi porque ele viu a nossa vida. Ele contemplou a gente 2000 anos depois. Ele falou, se eu não entregar a minha vida aqui, o que vai ser daquele desgraçado, daquele luxo? Então, não tem como, irmãos. Quando a gente começa a enxergar isso, como que nós vamos amar o Senhor? Como que nós podemos amar ainda alguma coisa nessa vida além dele? A mais do que ele. Nem nossos pais, nem nossos filhos, nem ninguém merece, irmãos, o amor que ele demonstrou na cruz por nós. É um amor que se deu. É um amor que foi mostrado, foi provado. Tanto é que ele fala que Deus prova o seu amor para conosco, que ele nos deu Cristo quando nós ainda éramos pecadores. Uma prova de amor, irmãos. Sabe? Eu queria pedir aos irmãos assim, que orem por isso depois, irmãos. Peço a Deus que o Espírito Santo vivifique essa palavra no coração dos irmãos. Sabe? Para abrir uma janela na sua mente e essa janela do entendimento descendo ao seu coração faz com que nós possamos, irmãos, cada dia mais contemplar o amor de Cristo por nós. Isso muda a estrutura das nossas vidas, dos nossos desejos, dos nossos relacionamentos, dos nossos anseios, das nossas ansiedades. Isso muda tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos sentimos completamente protegidos pelo amor dele. Aí lá em Romanos, que fala essas coisas, no final fala assim, quem poderá nos separar do amor de Deus? Está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, irmãos, lembre-se dessa palavra. Você é amado. Você é amado. Satanás vai dizer para você que você não merece ser amado pelas coisas que você faz, que você pensa, que você toma, as atitudes que você toma. Mas é mentira, viu, irmãos? Ele te ama do jeitinho que você é. O fato de você desviar, fazer alguma coisa assim, não diminui 1 milímetro do amor que ele tem por você. Entende? Esse é o nosso porto seguro, irmãos. Saber que ele nos ama e que pelo seu sangue fez o que ninguém podia fazer e coisa nenhuma nesse mundo podia fazer. Nos libertou dos nossos pecados. Que a maior escravidão que nós temos, que o ser humano tem, não é estar paralítico numa cama, não é ser cego, não é ser surdo, não é ter limitações físicas ou coisas desse tipo. Tanto é que levaram um paralítico para ser curado por Jesus e ele falou, seus pecados estão perdoados. Porque a maior libertação que uma pessoa precisa nessa vida não é ser liberto de uma paralisia, é ser liberto da escravidão do pecado. Porque enquanto nós formos escravos do pecado, irmãos, nós não podemos dar frutos a Deus. Então, a obra do Senhor Jesus, em primeiro lugar, irmãos, é que Ele nos libertou dos nossos pecados. E digo para você, não tem nada, não tem pecado ou culpa, né? E não há pecado ou culpa, o que é? Que não possa perdoar. Né? Não tem pecado ou culpa que não possa ser perdoado.
Então, aliás, já foram perdoados, né? A gente vai estudando a Bíblia e vendo o caráter do Senhor, irmãos, é impressionante como a gente vai descobrindo que tudo que Ele manda a gente fazer é porque Ele já fez por nós. Engraçado, né? Ele manda a gente ter uma atitude, mas Ele já fez aquilo, ele não pede para você ser vitorioso, né? Não, vai ser vitorioso, luta para você ser vitorioso, não é isso. Olha, você já é vitorioso, então entra na batalha. É diferente. Nós partimos de uma posição de vitória para um combate, né? Então, em tudo, Paulo fala, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Não é vencedores, não, é mais que vencedores. Irmãos, nós temos que ter essa visão do Senhor, irmãos. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus e ver esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse homem Deus que foi recebido na glória, né? E que Ele é o seu Deus, Ele é o seu irmão mais velho, Ele te introduziu, Ele rasgou o véu para a gente entrar na presença de Deus sem nenhuma limitação. O sangue dele foi derramado por nós, irmãos. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Ele já derramou o sangue dele, nós estamos perdoados. E Ele falou que é para você, a partir do momento que você sabe disso e viu isso, você não pode mais ter tristeza. Tá certo? É um mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, mesmo que a gente estivesse sendo queimado vivo, a alegria estaria conosco. Vocês vão ver. Não, vão ver não. Né? Vocês vão ver, né? Opa, eu não. Mas nós sabemos que o Apocalipse, né, essa revelação vai culminar com a volta do Senhor. E quando o Senhor começar a arrebatar a parousia dele, começar a dar início à volta dele, nós sabemos que esse mundo vai viver situações, e aqueles cristãos mornos, frios, eles vão ter que decidir. Eles vão ter que tomar uma decisão. Porque naqueles dias não tem esse negócio de cristão morno, não. Ou você é ou não é. Porque a perseguição vai ser tal que realmente vai esse mundo, a Bíblia fala que nunca houve na história da humanidade dias como esses. Né? E outra coisa, irmãos, quando a gente vê os pés de Jesus como bronze polido, bronze na Bíblia significa o quê? Juízo, julgamento. A bacia onde o sangue era derramado era de bronze. Aquela serpente que foi levantada no deserto foi de bronze. E o Senhor Jesus aparece com pés de bronze. Ou seja, uma das coisas que João foi encarcerado ali, ele estava preso, é porque ele estava dando testemunho de que Jesus iria voltar para julgar o mundo. A gente não fala isso com as pessoas, né? Porque o Senhor Jesus, não, ele vai vir e vai julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo. Então, irmãos, a nossa posição é de levar essa palavra e proferir para as palavras. Arrependam-se, porque esse mundo vai ser julgado. E se você não tiver o sangue de Cristo na sua vida, as suas boas obras são como trapos de imundície. O melhor que você pode fazer nessa vida de boas obras são trapos imundos, se você não estiver com a cobertura do sangue. Então nós temos que avisar as pessoas, proclamar as pessoas, vai vir um juízo sobre o mundo e que elas devem se arrepender e receber Jesus como Salvador das suas vidas. Esse é o evangelho que a gente deve estar sempre pregando. É o evangelho da salvação pelo sangue e pela vida do Senhor Jesus. E João estava preso por causa disso. Nós vamos ver ele falar aqui. Ele estava preso por causa disso. Então, irmãos, que alegria, né? O sangue do Senhor, né? Ele nos ama, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E não só nos libertou, né? Ele nos constituiu, ou seja, ele nos... A Sibeli fala a palavra, como é que é? Estabeleceu, eu gosto dessa palavra. Ele nos estabeleceu como reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Aí João, quando fala essas coisas de Jesus, e o que nós vamos ser, e como que ele nos vestiu agora, ele para de narrar as coisas e começa uma doxologia, né? Ele começa a explodir em louvores diante dessa grande manifestação do que ele está escrevendo aqui. Né? E nós também devíamos parar agora e dar glória a Deus, fazer uma correntinha aqui, sair pela cidade gritando, né? Todo mundo assim, ó Senhor Jesus, glória a teu nome. Será que um dia nós vamos ter coragem de fazer isso, irmão? Vai? Hein? Eu sei que você tem, você está doido? Eu sei e alguns outros aqui, eu tenho certeza. Eu não preciso olhar para você não, Roberto? Tá bom. Mas eu acho que um dia, irmãos, nós vamos, sabe,
nos encontrar uns com os outros, nós vamos trombar uns com os outros aí na rua, e esse sentimento vai ser tão grande dentro de nós, que nós vamos incendiar uns aos outros. A Bíblia fala que nós devemos fazer igual uma brasa numa churrasqueira, né? Uma brasa viva, vai pegando fogo nas outras, aqui dentro está todo mundo incendiado. Então eu espero que você seja um dos primeiros a ser incendiado pela visão do amor de Deus em Cristo Jesus. E que essa visão incendeie seu coração e não precisa você falar palavra alguma, né? Se você estiver incendiado, irmão, se estiver incendiado, você não precisa falar nada, né? Nada. Porque as pessoas vão olhar, essa pessoa tem algo que eu não tenho. E eu preciso dessa coisa que ele tem, né? Os irmãos gostam muito de falar daquela passagem dos mineiros, né? 2 mineiros que estavam na turma de garimpando ouro naquelas minas, e 2 deles resolveram largar a turma lá e garimpar lá em cima. Foram garimpar em outro lugar. E eles ficaram os 2 dias garimpando. Aí eles acharam umas pepitas de ouro desse tamanho assim, né? Eles falaram, não, vamos voltar lá agora que nós não queremos compartilhar esse ouro com esse povo, não. Vamos fingir que nada aconteceu, né? Aí eles desceram, a hora que encontraram com os outros, chegou, tentou assim, os outros viraram para vocês acharam ouro, né? Falar nada. Mas eles disseram, vocês acharam ouro, né? Porque não precisa, irmãos. Se você for contaminado com isso, não precisa falar nada, não. As pessoas vão olhar para você e falar, você achou ouro, né? Você achou ouro, né? Onde é que tem? Você pode compartilhar comigo esse ouro? Você vai, lógico. Nossa. Aí você apresenta Jesus para eles. Não só Jesus. Porque hoje a igreja, irmãos, perdeu a visão desse Cristo glorificado. Hoje a igreja perdeu a visão desse amor que foi derramado. Então a igreja também está precisando ouvir essa palavra. Inclusive na igreja de Éfeso, quando o Espírito fala à igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, tem algo contra ti, Éfeso. Você perdeu o melhor amor. Você está desperdiçando seu amor com outras coisas que não deveria desperdiçar. Mas você perdeu a primazia do amor, né? Quem sabe o Senhor está restaurando a gente também, né, irmãos? Para a gente voltar a ter essa primazia do amor e ser incendiado pelo amor de Deus. Isso vai começar com uma visão do amor de Cristo por nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu posso ter dúvida de muitas coisas, mas disso eu não tenho dúvida, não. A nossa transformação vai ser realmente uma transformação que vai incendiar e testemunhar quando cada um de nós, com o seu temperamento próprio, né? Um sanguíneo é muito espontâneo, né? Mas tem o melancólico também, né? Tem o fleumático, que não é igual ao sanguíneo, mas cada temperamento, independente do temperamento que você tem, você vai refletir essa glória. Amém. E a glória de Deus vai ser refletida na sua vida, não é isso? Então, continuando aqui. E nos constitui o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos traspassaram. Nós já estudamos isso muito também. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir. O Todo-Poderoso. Não, já imaginou você preso numa ilha, velho, 90 e tantos anos, preso, sem esperança nenhuma mais, hein? Assim, de conforto, de coisa alguma, e sob uma perseguição terrível que a igreja estava tendo com aquela época, com o tal do Domiciliano, o imperador romano, perseguindo os cristãos, colocaram os cristãos como inimigos do Estado. Imagina você naquela situação toda de pressão ali do Império Romano, todo mundo contra você e tal. Você ouviu uma expressão da boca de Jesus? Né? O que ele diz aqui? O Todo-Poderoso. Se a pessoa, aquele que te ama, virar para você e falar assim, eu sou o Todo-Poderoso. O que é Todo-Poderoso? Todo-Poderoso. Detém isso, irmã. Detém todo o poder. Mas Satanás não sobrou nada, não? Não. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós vamos ver agora mesmo que até as chaves da morte e do Hades estão nas mãos dele. Foi tudo conquistado por nós, irmãos. É tudo de mão beijada para nós. O que ele quer que nós façamos? Temos coragem de tomar posse daquilo que já é nosso. A vida cristã, irmãs, é tomar posse do que já é nosso. Né? E ele já tomou posse de tudo, porque ele é o Todo-Poderoso.
Então, se eu tenho o Todo-Poderoso do meu lado, que me ama, o Todo-Poderoso me ama, eu tenho motivo para ter ansiedade? Tenho. Você tem algum motivo para ter ansiedade? Se o Todo-Poderoso te ama, não é incoerente uma pessoa que crê nisso ter ansiedade? Irmãos, quando eu falo ter ansiedade, todos nós estamos sujeitos à ansiedade. Não tem jeito de ficar sem a presença de alguma coisa ansiosa, tá? Porque as ansiedades chegam nas nossas vidas sem pedir licença. O que a Bíblia fala não é que você não pode ter ansiedade, é que você não deve andar ansioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, a ansiedade vai chegar em mim? Sim. Assim que ela chega em mim, eu não vou sair com ela. Eu não vou pegar ela e falar, amiga, vamos? Vamos, amiga, ansiedade. Não, peraí, você chegou à ansiedade. Você não é amiga, não, você é inimiga. Ó, em nome de Jesus, não. Ah, mas é uma ansiedade que tem fundamento. Está acontecendo isso, aquilo. Tá bom. É verdade? Porque tem ansiedade que é mentira. Aliás, a maioria. Né? São coisas que nós... É desse tamanhozinho, a gente põe desse tamanho. Né? Então, tem ansiedades que não têm procedência. Ela é muito mais um medo da mente do que propriamente um verdadeiro perigo. Mas existem ansiedades que são verdadeiros perigos. Não é? Então, tanto para uma quanto para outra, o Senhor nos dá uma direção. Fala assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições através da súplica e da oração. E a paz de Deus, que excede o quê? Excede todo o entendimento. Guardará o quê? Os vossos corações e o que mais? A mente. Oh, a mente tranquila? O coração em paz? Por quê? Porque a ansiedade chegou e eu coloquei ela diante do Senhor. Só. Chegou a ansiedade, chegou, Senhor, aqui, ó, isso aqui está me preocupando, Senhor, isso aqui está me deixando mal, isso aqui está tirando meu sossego, isso aqui está roubando meu sono, então eu quero colocar nas tuas mãos. O Senhor me ama, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor está entregue nas tuas mãos. Vai viver. Vai viver. É um aprendizado também, né, irmãos? Pede Jesus para abrir. Não é isso? Ok, então o Todo-Poderoso. O 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. É engraçado, eu sou irmão seu, mas eu sou seu companheiro em quê? Nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, não é? Ele não está lá assim, na praia, tomando um solzinho, bebendo água de coco, e os irmãos tudo sendo perseguidos pelo Domiciano. Não, nada disso. Ele está preso, encarcerado, sofrendo limitações, junto com os irmãos. Então eu sou companheiro de vocês? Não é na alegria só não, nas tribulações, nas prisões, em todas as coisas. Então ele está deixando claro isso aqui, que ele era companheiro nessas circunstâncias. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E, deixa eu dar um negocinho aqui. Ele fala aqui que estava preso na ilha de Patmos por causa de duas coisas. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Se eu perguntasse para vocês, o que é a palavra de Deus que está preso? Qual palavra de Deus que fez ele ficar preso? Ou qual testemunho que ele deu que fez ele ficar preso? Hein? Também. É um dos motivos. Né? Mas eu vou falar para vocês aqui mais didaticamente. Ele estava preso por anunciar a palavra e testemunhar de Jesus. Foi considerado criminoso por sua fidelidade a Cristo. Mas qual era a sua mensagem? Qual era a sua palavra? Ele falava o seguinte, eu pus aqui 6 pontos que ele falava, que ele pregava. Um dos motivos que mandou ele ser preso, ele falou que Jesus é o Messias prometido. Para os judeus não suportavam essa palavra, de que Jesus, um homem que morreu, daquele jeito, ser o Messias dele. Então, quando ele falava para os judeus que o Messias era Jesus, eles recebiam uma oposição terrena, por dizer que Jesus era o Senhor. Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou. Outra coisa. Quando ele anunciava que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou, isso era uma agressão terrível para as pessoas. Porque dentro dos próprios judeus tinha pessoas que não criam a ressurreição. Os romanos, então, falar em ressurreição, uma vez ele estava lá no meio dos gregos, né? Fazendo um discurso, e o povo estava interessado nas coisas que Paulo estava falando. A hora que ele tocou que Jesus tinha morrido e ressuscitado, os gregos falaram assim, outra hora te ouvimos. Não dá para ouvir isso mais não. Tá certo?
Então ele pregava esses horrores. Jesus era o Messias prometido, Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou, Jesus é o único Senhor e Salvador. Todos deveriam se arrepender e crer nele. Ele é o Rei dos Reis e seu reino chegou nele. Ele está voltando para julgar o mundo. Então é isso que ele pregava. Entendeu? Depois, ouçam de novo esses itens, que é isso que nós devemos pregar para as pessoas. Nós devemos perder o respeito humano. Sabe por que a gente tem respeito humano, irmãos? Nós temos medo do que as pessoas vão dizer de nós, ou nos considerar pessoas assim, credo, esse cara é crente, falando dessas coisas aí. Né? Se você começa a falar de juízo de Deus para as pessoas te saem. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Elas querem acreditar que no final vai dar tudo certo. Preocupa, vai dar tudo certo. Não vai dar certo. No final não vai dar certo. Para dar certo, você tem que levantar a sua voz e dizer para as pessoas, não vai dar certo. Mas tem um caminho. Se você se arrepender e crer em Jesus, vai dar certo. Então, isso é pregar o evangelho. Mas muita gente não vai gostar de você falando isso, viu? Você vai perder alguns fregueses para cortar cabelo com você, né? Algumas pessoas não vão no seu consultório mais, algumas coisas não vão depilar mais. Vai falando aí, né? Algumas pessoas não vão te chamar de pedreiro. Por quê? Porque você fica indigesto. Esse é um assunto que as pessoas não gostam de ouvir. Elas gostam de ouvir assim, fala do amor de Deus para mim. Fala do amor, do amor, do amor. Mas o amor é que Deus deu o filho dele para morrer por você, ué. Se você não receber esse amor, ele não tem um plano B não, gente. Deus não tem um plano B não. Ou é Cristo ou é nada. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado. Essa palavra saiu da boca do Senhor Jesus. Então acabou, não. Nós temos que anunciar isso aqui. Tenha medo não. Né? Aliás, a Bíblia fala que se você quiser viver de uma maneira piedosa, você vai sofrer perseguições. Jesus, eu estava lendo hoje, ele falou assim, ele estava falando para os discípulos deles, se perseguiram a mim, vou perseguir vocês. Algum de vocês está sendo perseguido? Não, né? Então vocês estão precisando viver mais piedosamente diante de Cristo. Que se vocês estivessem vivendo uma vida piedosa diante de Cristo, alguém não estaria gostando de você, não. Esse mundo não estaria batendo palma para você, não. Esse mundo estaria com oposição sobre você. E um dia eu estava conversando com uma pessoa, e nós estávamos chegando à conclusão que a primeira oposição que levanta contra uma pessoa quando ela está recebendo e se arrependendo dos seus pecados, recebendo a salvação, é a família. Pode ter certeza, se você começar a caminhar com o Senhor, amigos, famílias, primos, parentes, tradições vão tentar te impedir de tomar essa decisão, ok? Faz parte. Então, João, ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho. Agora, o testemunho, o que ele testemunhava? Presta atenção. Eu andei com Jesus, eu o vi morrer, eu o vi ressuscitado, eu toquei nele, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Por que incomoda tanto? César não é o Senhor. O imperador não merece adoração. Por isso que ele estava preso lá. Que dizia que César não é o Senhor, que o imperador não merece adoração. Já imaginou? Esse imperador romano lá, ele mandou fazer uma estátua dele em todas as colônias do Império Romano. Inclusive existe vestígios dessas estátuas dele nos museus aí, não sei aonde. Né? Porque tinha tanta estátua desse homem. Então, chegava um dia lá que as pessoas tinham que saudar aquela estátua. Tinham que declarar que aquela estátua era quase um semideus. E os cristãos não faziam isso. Então, um dos motivos dele estar preso é porque ele disse que César não é o Senhor. O imperador não merece adoração. Ídolos são falsos. Há um só Deus. O reino de Cristo é superior ao Império Romano. Por isso eles eram mortos. Na grande tribulação, nós sabemos que isso vai voltar. Porque o anticristo, né, ele vai querer receber adoração. E nós não vamos adorar ele, né? Por mais fraco que a gente esteja, nós não vamos adorar um homem. Então, quando nós não o adorarmos, nós vamos ser marcados. Nós vamos estudar isso depois, tá? Vamos receber uma marca. Espero que, eu estou falando vamos, eu espero que eu não esteja aqui, sabe, irmão? Porque alguns de nós, a Bíblia declara que não vamos passar por isso. Alguns de nós não vão passar por isso. Depois nós vamos entender como é que a gente vai viver de tal forma que nós vamos escapulir disso quando a gente lê a Igreja de Filadélfia. Né? Lá a Igreja de Filadélfia fala muito bem sobre isso. Talvez semana que vem a gente já comece as igrejas, viu, irmãos? Então,
depois eu vou indicar para vocês um livro, para vocês lerem, que provavelmente nós vamos seguir esse livro, tá certo? Porque ele vai falar a ortodoxia da igreja, ou seja, vai mostrar essa questão da igreja, e vai ser muito edificante nós entendermos. Vocês vão ficar assim, nu. Nós vamos ficar assim, ó, nu, com relação ao que é igreja, o que Deus chama de igreja, como que ele atua na igreja. Vai ser muito legal, sabe? Eu acho, isso na minha vida, quando eu estudei esse livro as primeiras vezes, que o irmão Delcio nos ajudou nisso, isso revolucionou a minha vida. E me deu uma firmeza, irmãos, uma firmeza muito grande para declarar coisas que antes eu não daria conta de declarar. Então seria muito bom se os irmãos adquirissem esse livro, tá ok? Então vamos lá. O 9, né? O 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, essa que nós vamos estudar. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com suas vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Oh, que visão, hein, irmãos? João está lá, recebendo algumas coisas desse anjo, de repente uma voz como de trombeta. Né? O que é uma voz de trombeta? A trombeta antigamente era tocada para reunir as pessoas, para falar, a guerra chegou. Né? Então, é uma voz como de trombeta, uma voz poderosíssima. Né? E a Bíblia fala que quando ele olhou, que ele virou para ver quem falava com ele, ele não viu em primeiro lugar o Senhor Jesus, vocês acreditam? Ele viu 7 castiçais de ouro. E lá embaixo, no versículo 20, vai falar que o castiçal é a igreja. Agora, ele estava no meio dela. Né? Então, olha para você ver, irmãos, o Senhor Jesus, ele anda no meio da igreja. Nós vamos ver aqui agora mesmo também que ele conhece cada detalhe da sua vida. A hora que eu estava orando por essa reunião hoje, eu falei assim, Senhor, são tantos irmãos, tantas pessoas diferentes, alguns começando a carreira cristã, outros antigos, Senhor. Oh, Pai, quais serão as lutas que os nossos irmãos estão atravessando? Todos nós aqui estamos lutas, todos nós estamos vivendo uma situação ímpar nas nossas vidas. E eu pedindo ao Senhor, eu não sei como, Senhor, mas fala de maneira genérica. De tal forma que o que servir para um irmão serve para outro, só tem poder para isso. E eu acredito mesmo que Deus tem poder de falar para você. E o Espírito Santo receber essa palavra, ele ministra isso ao seu coração de tal forma, irmão, que essa reunião não seja uma reunião, porque nós temos que bater uma reunião com hora marcada, dia marcado. Não, irmãos. Que essa reunião seja um momento de receber vida, de receber, aqui como diz a palavra dele, receber doutrinas, receber profecias. Né? Que a Bíblia fala que a profecia, ela faz o que conosco? Exorta, consola e edifica. Então nós estamos lendo profecias. E meu coração, irmãos, é que todos nós, na medida do que você pode receber, porque cada um de nós aqui tem uma medida, é lógico, você não saia daqui como você entrou. Né? O Espírito Santo ministra o seu coração. Olha para você ver, a hora que ele vira para ver 7 castiçais de Jesus que representam as igrejas, e ele andando no meio dos castiçais. Com vestes o quê? Talares. O que significa vestes talares? Veste de sacerdote. Ele está andando no meio das igrejas, viu, irmã? Ele está andando no meio das igrejas, vendo a sua vida. E como ele está vestido de sacerdote, ele está vendo tudo que você está vivendo. Ele está diante de Deus. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Sabe, ele está ministrando a Deus a sua vida. Irmãos, pode ficar em paz, ele está andando no nosso meio, conhece cada um de nós. Cada um. A gente pensa assim, mas tem 7 bilhões de seres humanos no mundo. Olha, mas ele criou as galáxias, ele criou o universo. O que é 7 bilhões de pessoas? O poder, a magnificência do nosso Deus é tremenda. Irmão, creia mesmo, você é conhecido por Deus. Deus não está alheio e esquecido de você. Quando acontecer alguma coisa com você, uma enfermidade, alguma coisa, nada vai pegar Deus de surpresa. Sabe? Tipo assim, você teve essa enfermidade, você teve esse problema, eu estava descansando, eu não percebi. Não, isso não existe. Deus está por dentro de todas as coisas, coordenando tudo,
para formar a imagem de Cristo em você. Né? Então ele está andando no meio da igreja, ele caminha no meio da igreja, ele conhece todas as nossas necessidades, conhece todas as nossas lutas, conhece tudo a respeito das nossas vidas, irmãos. Pode descansar, sabe das entregas que você está tendo, das que você está fazendo, e o tanto que tem sido difícil para você manter essas entregas, não é, irmãos? Quando a gente resolve renunciar a determinadas coisas, sabe? Algumas renúncias na nossa vida, irmão, dói pra caramba. Algumas renúncias, é lógico que tem o consolo do Espírito sobre a sua vida quando você está renunciando a alguma coisa, mas uma coisa que você viveu tanto tempo na sua vida e Deus fala, isso não é bom para a sua vida, isso está te matando, isso aí está fazendo mal para a sua vida. Não é que ele está querendo te roubar a sua vida, não. Ele está querendo tirar da sua vida o que está te matando. Quando Deus está pedindo uma coisa para você, irmãos, Ele está pedindo porque ele é sádico, não. Ele gosta de tirar da sua vida os prazeres que você poderia ter. Não é isso, não. Ele está tirando justamente aquilo que está te matando. Mas só que nós não entendemos, nós achamos que aquilo é necessário, que nós não podemos viver sem aquilo. O Senhor toca em tudo, mas não toca nisso, não. Nós não sabemos o que nós estamos falando. Então, Ele está cuidando de nós, irmãos. Ele está olhando cada detalhe das nossas vidas e Ele vai desembaraçar as nossas vidas. Ele vai desembaraçar. E Ele vai fazer com cada um de nós aqui uma coisa que Ele falou com aquela mulher lá no poço de Samaria. Vocês lembram? Alguém lembra o que Ele falou com a samaritana? Hein? Hein? Ele falou com a samaritana assim, Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Irmãos, que eu e você possamos ser essas pessoas que Deus está procurando. Amém. Que o adorem em espírito e em verdade. Agora eu vou dizer para você, se você vê o amor que Ele tem por você, vai ser muito fácil adorar. Então, irmãos, eu acho que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e na minha é conquistar o nosso coração. É fazer uma ponte no nosso coração, uma cabeça de ponte, chama na guerra, né? Estabelecer uma cabeça de ponte, para que naquela cabeça ali, o amor que Ele tem por nós seja conhecido. E através desse amor, a obra de Deus vai penetrar cada vazio, cada esconderijo do nosso coração, cada escorpião que está debaixo daquelas pedras horrorosas, não é isso? Cada víbora que se esconde ainda nos porões do nosso coração, né? O Senhor vai julgando luz ali, e olha que a luz liga, você já viu, né? Quando você levanta uma pedra, a luz chega, o que acontece? Os vermes saem todos doidos, né? Tem uma pedra que tem muito tempo, ninguém mexe nela. Quando você levanta ela, parece que tem um frenesi lá dentro, né? É porque o verme não suporta a luz, irmãos. E a hora que a luz do Senhor brilhar no seu coração, no meu coração, os nossos vermes vão ser todos espalhados, né? E o ambiente vai ficar um ambiente santificado. Irmãos, isso é longe para você? Essas palavras parecem longe? Pois é, para a minha vida, durante um bom tempo, pareceu muito longe. Mas não é longe, irmãos. Está muito perto de nós essa palavra. Essa palavra está muito perto de nós. O Senhor quer fazer isso conosco. Nós devemos orar por isso, irmãos. Quando vocês orarem por mim, sabe? Pode orar o que vocês quiserem. Mas não esquece de pedir a Deus que eu ame Ele mais. A oração que eu mais quero receber dos irmãos é a Senhor, ensina o Lúcio a te amar mais. Só isso. Lúcio, acho que eu tenho que falar isso aqui. Eu tenho estudado com os irmãos na terça-feira a carta aos Hebreus. Eu estava estudando sobre a pessoa de Cristo, né? E sempre que a gente estuda a pessoa de Cristo, parece que é algo tão maravilhoso que vai mudando a gente dentro para fora de uma maneira muito, muito feliz. E essa questão que você falou aí, né, de amar os irmãos. Se nós começar a amar os irmãos, nós vamos ter força na nossa alma e tudo mais, mas o segredo é que você tem que amar em primeiro lugar Ele. Cristo, todo sempre é Ele. E se nós amarmos Ele, nós vamos amar o irmão como Ele. Porque nós vamos estar, né? A palavra de Deus diz assim, lá em João, fala assim, Estou doido de falar. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Mas é impossível amar o irmão se você não estiver amando Cristo. É impossível, não dá conta.
É o lado errado. Está errado. É o lado errado. É o lado errado. Então nós temos que fazer de Tudo para amar o Senhor. E amar o Senhor. Pastor, e uma coisa interessante que eu falei com os irmãos lá na reunião, que às vezes, muitas das vezes, nós nos deparamos com as mazelas da nossa vida e você fala, o Senhor se agrada quando você se derrama diante dele. Senhor, eu não dou conta, eu sou isso. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Da tua graça inunda minha vida. Isso. O Senhor se agrada. Ô céu, só que a Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Espírito quebrantado. Sabe o que é não resistir? Ele se derrete. É como se diz o nosso Brasil, Deus se derrete quando ele acha um coração quebrantado e um espírito contrito. Ou seja, a pessoa sabe. Nós vamos ver aqui, irmãos, agora mesmo, estou falando demais isso, né? Nós vamos ver agora mesmo aqui, que quando uma das visões que João teve de Jesus, quando ele vê Jesus glorificado, né, é que ele cai como morto. E nós vamos ver que na Bíblia, vários irmãos do Velho Testamento e do Novo Testamento, quando viram a glória de Deus, caíram como mortos. Isaías caiu, Ezequiel caiu, Daniel caiu. Não é isso? Quando eles estavam no Monte da Transfiguração, o que aconteceu? Eles caíram também. Sabe por quê, irmãos? Eu ficava entendendo. Jesus, olha, quando eles caem, eu estou adiantando, hein? Não podia adiantar não, mas eu vou adiantar. Quando vão cair como morto, a Bíblia fala assim, que Jesus pôs a sua mão direita sobre ele. Sabe o que falou com Jesus, com João? Não temas. A mesma mão direita que ele usa para sustentar as 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja, é a mesma mão de poder que pega você assim com o maior carinho e fala, não temas. Não temas. Não tenha medo. Agora eu estava meditando, por que esses irmãos, Isaías foi o profeta, foi o homem mais santo que existiu na época dele. Não tinha ninguém com o calibre espiritual que Isaías tinha. E quando Deus revelou-se e permitiu que Isaías visse a glória dele, a Bíblia fala que ele caiu como morto. E a beleza dele se tornou como um espetáculo de feiura. Eu entendi isso, irmão. Você acredita que eu entendi isso? E tem certas coisas que eu leio, tem certas coisas que eu entendo, né? Mas eu entendi isso aqui que é, presta atenção, quando nós vermos Jesus, e nós vamos ver, se ele se manifestasse para nós nessa condição que nós temos de um corpo corruptível e susceptível ao pecado, nós não suportamos, nós cairemos, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, mas no momento que a gente vê Jesus, quando a gente vê Jesus com essa glória que ele tem, com essa realeza que ele tem, como ele está agora, sabe, irmão, sabe o que acontece? Nós vamos ficar com medo, sabe por quê? É porque a distância da santidade dele e a imundície das nossas vidas é tão alta que nós vamos ter medo dele. Vocês estão entendendo? Não? Imagina você chegar diante de uma situação. Vamos supor que você está numa situação, todo mundo assim, no lugar, as pessoas tiram sua roupa e você fica nu. E todo mundo está vendo você nu. Entendeu? É uma coisa parecida com isso. É que na presença de Deus, sabe o que Isaías falou? Isaías falou assim, ai de mim, quando ele viu essa glória. Ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ai de mim, e eu estou morrendo. Irmão, isso é só um vislumbre assim, muito que a nossa linguagem pode entender e que o Espírito Santo usa para tentar mostrar para nós a glória do Senhor Jesus. A beleza que o Senhor Jesus tem hoje. Por mais santo, Isaías era o mais santo, e ele falou que era imundo. Irmãos, então eu acho que João, e olha que João, 90 anos, servindo o Senhor, estando ali preso por causa do testemunho de Jesus, um homem que deve ter operado N milagres através do Espírito na vida dele, deve ter ressuscitado pessoas, ele deve ter curado enfermos de todo quanto é tipo, através do poder de Cristo, mas ele se sentiu imundo. E olha que ele deitou nos peitos de Jesus. No dia da ceia, ele reclinou no peito de Jesus, era um discípulo que Jesus amava.
E quando ele viu Jesus, ele caiu como morto, por quê? Por causa da indignidade dele em relação à santidade do que ele estava vendo. Entendeu, irmãos? Então ele caiu como morto. Mas olha para você ver, Jesus toca nele com a mão direita e fala, não tenha medo. Eu sou contigo, eu te sustento, eu te ajudo, E vai. Né? Então, essa experiência, irmãos, da segurança que nós temos, por que a Bíblia está mostrando Jesus dessa forma? É para eu e você termos segurança e sabermos que nada, nem coisa alguma nesse mundo, pode mudar os propósitos de Deus na sua vida. Amém. Nem você pode mudar os propósitos que Deus tem na sua vida. Ele vai chegar, ele vai concluir. Né? Porque ele é o Todo-Poderoso. E ele está nos pegando na mão direita dele, irmãos. É muito glorioso, não é? Nós temos... É impressionante, né? A gente numa quarta-feira velha igual essa, está aqui reunido numa sala desconfortável, né? Podíamos estar num lugar muito mais confortável, né? Falando de vida eterna, falando de reino, falando de salvação. Mas está certo, irmãos. Está certo. Porque essa vida é um vapor. Essa vida é um vapor. Né? Passa assim, ó, uma neblina. Então, nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Nós temos que viver esse mundo como se não usasse desse mundo. Você pode ter bem, você pode até adquirir coisas, você pode até ampliar suas coisas, mas no seu coração, você está tranquilo sabendo que tudo pertence ao Senhor. E se Ele quiser e necessitar de alguma coisa que é sua, nós devemos segurar os nossos bens nessa vida assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pode tirar aqui, irmã. Ó, facinho, né? Eu não posso segurar... Agora, se eu estiver segurando os meus bens aqui nessa vida desse jeito, tenta tirar agora para você ver. Tenta? Vai quebrar o óculos, bobão. Pode falar. Estamos muito confortáveis. Estamos, né? Não, mas... Muita gente hoje escondido nos porões para poder saber um pouquinho desse Jesus. Tem muita gente... Irmã, hoje começa a amar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, que essas pessoas vão ver Cristo. Elas vão ver Cristo sem falar nenhuma palavra. Se precisar, você prega. Qualquer pessoa que entrar em contato com você, se você estiver amando o Senhor, elas vão ver Cristo na sua vida. Irmão, essa visão da glória que a luz nos traz como pecadores, curtindo nosso coração, um exemplo também é Paulo. Ele começa como pecador e termina como maior dos pecadores. Agora, à medida que a glória vai... Não, ele começa como menor dos apóstolos. Depois, no final da vida, quando ele escreve a segunda carta, né, ele fala que é o pior dos pecadores. Porque foi a visão que ele teve. Quanto mais, irmão, você contempla a glória de Deus, mais você tem uma ideia real de quem você é. Sabe? A realidade que nós somos. Nós somos pessoas fracassadas, pessoas que fomos escravizadas ao pecado e que agora fomos libertos. Tá? Mas o processo de santificação nas nossas vidas, enquanto nós tivermos um respirar aqui, vai estar atuando em nossas vidas. Porque a função do Espírito Santo é nos conformar à imagem de Cristo. E Cristo, nós sabemos que Ele é santo. Santo. Tanto é que o Espírito que habita em nós chama-se santo. Se o Espírito que habita em mim é santo, o que ele vai fazer de mim? Santificar. É isso? Então, o processo de santificação, ele tem que operar em nossas vidas. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Amém? Só que é algo tão fabuloso que Paulo ele via a vida dele exterior, né, como o pior dos pecadores. Porque Paulo mesmo escreveu em Romanos, ele fala assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso novo homem, né, aquele que o Senhor recriou, ele vai todos os dias se renovar. Para Deus, todos os dias nós estamos renovados. Não se preocupem com velhice, com coisas desse tipo. Não se preocupem. Não se preocupem. Sabe, a nossa vida, nós estamos nos remoçando a cada dia, tá? Assim, igual o Celso falou, dentro de nós existe um homem que é novo, jovem, e está crescendo. Mas de fora de nós, está esse maracujazinho aqui, ó, apodrecendo aqui. Porque essa carcaça aqui vai apodrecer, entendeu?
Mas ela vai poder ser igual uma lagarta que sai de um casulo e vira uma borboleta. Né? Ela vai arrebentar uma hora e todo mundo vai ver a grandeza da vida que está sendo feita em nós.